Olá, senhores. Senhores, então, avançando na nossa componente curricular, nós precisamos trabalhar hoje com potência, demanda e energia, certo? São conceitos bem importantes para que nós possamos avançar. É fundamental que vocês dominem esse conceito e, ao longo desse subtítulo A2 que eu separei para vocês vão achar bem interessante, tenho certeza. E o que envolve esses conceitos nada mais é do que a conversão de energia em outras formas de energia. Você vê isso na sua residência a todo momento, na indústria, no carro em que você anda, na bicicleta que você pilota, enfim, certo? Vamos avançando. Então, energia, se você buscar lá no seu dicionário energia, lá na física, nos conceitos mais fundamentais da física, energia nada mais é do que a capacidade de realizar trabalho, certo? Esse texto eu copiei ele literalmente lá de um livro de física do ensino médio. Se você tem aí na sua casa ou na sua escola um livro de física do ensino médio, você vai encontrar esse conceito que está lá bem presente, certo? Não é novidade, isso aqui não é nada novo. E esse autor aqui, o Boylestad, que a gente está trabalhando com ele na nossa disciplina também, adota esse mesmo texto, certo? É a capacidade de realizar trabalho, certo? É o que muda o estado das coisas. Tem um autor que diz assim, ó, que eu não vou me recordar o nome dele agora, mas ele diz assim que energia nada mais é do que aquilo que faz as coisas acontecerem. E é isso mesmo, é o que muda o estado das coisas. Eu vou colocar um cronômetro aqui para nós não avançar muito, para que não fique muito extenso. Então, é o que muda o estado das coisas, certo? É o que faz as coisas acontecerem, é a capacidade de realizar trabalho, certo? E a energia, ela sempre muda, quando você está utilizando energia, ela sempre muda de uma forma para outra. Por exemplo, a energia elétrica em luminosa, são as lâmpadas. A energia elétrica em térmica, a geladeira, os aquecedores, o forno de micro-ondas, certo? A energia elétrica em cinética, o ventilador. E a energia cinética em elétrica, uma turbina hidráulica em uma usina hidrelétrica. Quer ver um exemplo? Na sua casa você praticamente não usa energia elétrica. Aí você vai perguntar assim, mas como? Eu aperto o interruptor e acende uma lâmpada. Eu ligo um botão e o micro-ondas aquece a comida. Você não está usando energia elétrica. Na lâmpada você está usando energia luminosa, que é a energia elétrica convertido em ondas eletromagnéticas, radiação eletromagnética, na forma de energia luminosa. Lá no micro-ondas, você está convertendo energia elétrica através de um sistema que produz ondas eletromagnéticas a uma determinada frequência que produz calor, fazendo vibrar as moléculas à base de água. Energia elétrica convertida em radiação eletromagnética em uma determinada frequência e convertida em calor. Mas a energia elétrica você não usou. Chuveiro. Chuveiro você usa energia elétrica convertida em energia térmica que você vê na forma de calor. Calor é fluxo de energia. E você percebe como a presença de calor? Na temperatura da água, certo? Vale a pena entrar lá depois e dar uma pesquisada entre a diferença entre calor e temperatura.
você vai ver que eles não têm nada a ver um com o outro. Calor é uma coisa e temperatura é outra. Calor é fluxo de energia, certo? E temperatura não é o mesmo que calor dentro da física. Ok? Então, se energia é a capacidade de realizar trabalho, ou é o que muda o estado das coisas, é o que muda o estado das coisas. Por exemplo, ao suspender um peso, uma massa qualquer, com a mão, né? Vou pegar aqui essa lapiseira e eu estou suspendendo essa lapiseira, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou transferindo energia do meu corpo, eu estou fazendo um trabalho e eu estou entregando esse trabalho aqui para a lapiseira, aqui para este corpo. Eu estou transferindo energia minha para a lapiseira. A lapiseira agora, ela armazenou energia. Que forma de energia? Energia potencial gravitacional. Tá ali, ó. Potencial gravitacional. Se eu abandonar a lapiseira em queda livre, ela vai cair, correto? Eu tenho uma força, peso agindo sobre ela que é proporcional à massa da lapiseira e à aceleração da gravidade. De onde vem essa força-peso? Que nós chamamos lá na física de força-peso. Eu vou colocar um sinal de vetor aqui para dizer que ela tem uma direção. É a massa da lapiseira vezes a gravidade, certo? A gravidade aqui, a gente está adotando 9,8, 9,81, vezes a massa, tem uma força-peso. Se eu abandonar, ela cai. E ela vem perdendo energia potencial. Quando ela bate aqui, onde ela bater na superfície da mesa, ou lá no chão, no piso, ela entrega energia cinética para o piso. Então eu estou sempre transferindo energia. Agora eu transferi energia para a lapiseira. Eu realizei trabalho em cima da lapiseira. A lapiseira armazenou energia na forma de energia potencial. Então, isso é realizar trabalho. Realizar trabalho é transferir energia para outro corpo e ainda transformá-lo em outra forma de energia. Eu transferi energia, a minha energia, a energia do meu corpo, através do meu metabolismo, eu consegui realizar essa força e entregar trabalho. A lapiseira armazenou. Se eu abandonar, ela entrega essa energia no piso, na forma de outra forma, energia cinética. A água descendo vai fazer rodar um moinho, uma roda d'água, uma turbina, também entregou energia cinética para a turbina. A turbina aciona um gerador e esse gerador converte, através dos fenômenos que nós vamos estudar mais à frente, né, no próximo semestre, gera energia elétrica, certo? Converteu energia potencial, cinética, houve o giro da máquina, energia elétrica, correto? Ok. Então, a energia potencial da água armazenada no reservatório da usina, um exemplo que eu dei, ela é convertida em energia cinética, movimento das turbinas na usina. Esta energia cinética da usina aciona o gerador e essa energia é transformada em energia elétrica, porque o gerador cria essa capacidade de deslocar elétrons de um terminal dele para o outro terminal. É isso que ele faz, certo? Através do fenômeno da força eletromotriz, como alguns autores usavam até alguns anos, certo? Ou uma diferença de potencial. Tem um potencial maior em um polo do gerador e um potencial menor em outro polo. Num polo eu tenho acúmulo de elétrons, no outro polo eu tenho falta de elétrons. O gerador criou essa condição através da energia cinética da água que desceu, veio perdendo energia potencial e armazenando energia cinética, tocou as pás da turbina, fez girar a turbina, entregou energia para a turbina conectada ao gerador, o gerador entregou essa energia na forma de força eletromotriz, criou essa diferença, essa pressão em um polo e uma falta de pressão em outro polo. Quando alguém vai lá e fecha o circuito,
que nós vimos nas aulas de instalações elétricas, o fluxo de excesso de elétrons desse lado, que estava pressionando para querer sair, sai, percorre o circuito elétrico que está fechado e vem para o outro terminal do gerador. Este é o fenômeno. Este é o fenômeno. Certo? Nós podemos aprofundar mais e estudar o fenômeno que vai acontecer nas próximas aulas. Como que acontece a geração de energia elétrica. Certo? Então, quanto maior a queda d'água, quanto mais alto, quanto maior é o nível do reservatório, mais energia cinética será entregue à turbina. Certo? Se você tem, por exemplo, se você tem uma tubulação conectada a um reservatório, este reservatório que conecta esta tubulação, e aqui no final do circuito você tem uma válvula, certo? O reservatório está aqui, cheio de fluido, certo? Quanto maior for esta altura aqui entre o reservatório e a nossa válvula, maior será a pressão ou a força da água que você vai verificar aqui na sua válvula. Porque você tem toda uma coluna de água disponível, pronta, aqui na sua válvula, na sua torneira. Certo? Correto? Tem até uma unidade que a gente usa muito em hidráulica, que é o MCA. 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 MCA quer dizer metro de coluna de água. Metro de coluna de água. Um MCA equivale a 1 metro de coluna de água. 10 MCA, para nós termos uma ideia de grandeza, 10 MCA equivale muito aproximadamente, não é bem exato esse valor, mas é muito próximo, a gente dá para usar isso para trabalhar sem problema nenhum, a gente não comete nenhum equívoco, né? Mas 10 MCA equivale aproximadamente a 1 kg força por centímetro quadrado. Essa unidade de pressão aqui, ó, essa pressão, ela foi muito usada até alguns anos, ainda aparece em muitos manômetros, em muitos medidores de pressão, e é muito legal usar essa unidade porque ela dá uma ideia real do que é a pressão. Quer dizer que eu tenho uma massa de 1 kg para cada área de 1 por 1 centímetro. 1 centímetro quadrado. Então, se você imaginar aí um quadrado de 10 por 10 centímetros, você tem 10 por 10, né? Você tem uma pressão, uma força agindo de 1 kg em cada quadradinho, certo? Correto? Então, quanto maior é a altura da queda de água, quanto maior a queda, quanto maior for essa altura, mais energia cinética a água vai armazenar e vai conseguir entregar lá nas pás da turbina. Esse é o fundamento. Tá bem? Ok. Então, se trabalho é a transferência ou a transformação de energia, ou a conversão de uma forma de energia em outra forma de energia, eu posso tomar como exemplo um motor de 5 CV. O que é o 5 CV? Um motor de 5 CV, ele consegue entregar na ponta do eixo uma unidade que nós conhecemos como watt, que é a potência útil, que é o que o motor consegue entregar na ponta do eixo.
Então, quer dizer que um motor converte energia elétrica, né, vinda da rede elétrica, e entrega energia mecânica pronta para ser usada na forma de trabalho útil, que nós chamamos de CV, na ponta do eixo. Um grande motor elétrico de 150 CV, por exemplo, ele tem maior potência do que um motor de 5 CV. Por que nós usamos esse termo, que ele tem maior potência? Porque nós dizemos que ele realiza mais trabalho no mesmo tempo. Ele converte mais energia no mesmo tempo. Ele entrega mais potência útil na ponta do eixo no mesmo tempo do que um motor de 5 CV. O motor de 5 CV também vai entregar o mesmo trabalho, é claro que vai, mas ele vai levar mais tempo para entregar. Ele vai lá, entrega um bloquinho, entrega outro bloquinho, 5 CV, de 5 em 5 CV, trabalho útil. Mas quando eu falo em potência, eu estou dizendo que ele entrega um trabalho no intervalo de tempo. Esse é o conceito de potência, lá da física. Potência é o trabalho no intervalo de tempo. Tanto é que se você for olhar, né, potência, né, lá na física, lá na cinemática, né, na física do primeiro e segundo ano, é trabalho no tempo, é potência, certo? Que é o nosso watt, né? Watt é trabalho no tempo T, certo? Ou watt, eu vou dizer que é joule por segundo. Esse é o conceito. Tá correto? Ok. Então, se energia é a capacidade de realizar trabalho e é o que muda o estado das coisas, a função das máquinas. As máquinas têm a função de converter energia. Então, uma máquina tem a função de realizar trabalho, converter energia, transferir energia, converter energia. Uma lâmpada converte energia elétrica em energia térmica e luminosa, certo? Ela transfere energia para uma outra forma de energia. Ela converte uma energia em outra forma de energia, certo? Um motor converte energia elétrica em energia mecânica, energia cinética, faz girar as pás de um ventilador, de uma batedeira, de um liquidificador, certo? Então, por exemplo, voltando lá para o nosso gerador, certo? Eu preciso de 1 volt, entre dois pontos, entre os terminais de um gerador, por exemplo, ou entre os terminais de uma tomada elétrica aí na sua residência, no seu quarto, no seu escritório, certo? Eu preciso de 1 volt para fazer que a carga de 1 coulomb seja deslocada de um terminal, de um polo aí da sua tomada, de um terminal para o outro terminal, certo? Volt é joule sobre coulomb, ou trabalho sobre coulomb. Se eu aplico 1 volt, eu consigo realizar um trabalho sobre uma carga de 1 coulomb. Esse é o conceito de volt, certo? É o trabalho realizado sobre uma carga elétrica, para fazer movimentar essa carga elétrica. Então, uma tomada de 220 volts consegue movimentar muito mais cargas elétricas, muito mais elétrons, do que uma tomada de 110 volts. Se eu considerar que 1 coulomb armazena 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, então, e se eu aplicar 1 volt e conseguir deslocar
esse 1 coulomb de um terminal para o outro, eu tive um trabalho de 1 joule, certo? De 1 joule. Tá correto? Ok. Vamos ver. Potência, então, é a grandeza que mede o trabalho, né, realizado no tempo. A quantidade de trabalho, quanto de trabalho eu realizei no espaço de tempo, certo? No Sistema Internacional de Unidades, a potência é dada em watt, né? E o trabalho é dado em joule. Então, potência que eu vou chamar de P, é igual a watt por segundo. Esse cara aqui é o tempo em segundos, certo? E isso lá no Sistema Internacional de Unidades. Então, se potência é a capacidade de realizar trabalho no intervalo de tempo, então um motor de 150 CV converte mais potência que um motor de 5 CV, obviamente, certo? Ele entrega mais potência no eixo no mesmo tempo do que um motor de 5 CV. É lógico, certo? Então, se potência é o trabalho que é dado em joule, e a gente usa esta letrinha grega aqui, que a gente chama ela de tal. O tempo é o T em segundo. Potência é trabalho no tempo. Potência, que eu vou adotar a letra P, e a unidade é o watt. Se eu voltar lá, substituindo, por exemplo, potência é o trabalho sobre o tempo. Vamos voltar lá em trabalho. O que é trabalho? Trabalho é volt vezes coulomb. Quantos volts eu preciso aplicar na carga de 1 coulomb para ter um trabalho de 1 joule? Eu tive um trabalho de 1 joule quando eu aplico 1 volt na carga de 1 coulomb. Toda essa massa, essa quantidade de elétrons. E eu faço esses elétrons se deslocar por um fio de um polo para o outro, quando eu vou lá e fecho o circuito. Eu tenho um trabalho de 1 joule. Então, trabalho é volt vezes coulomb. Vamos voltar lá. Trabalho é volt vezes coulomb e potência é trabalho sobre tempo. Trabalho é volt vezes coulomb. Então, eu substituo trabalho, que estava aqui, potência é trabalho sobre tempo. Trabalho sobre o tempo. Trabalho é volt vezes coulomb. Isso aqui é o trabalho. Aqui é o trabalho. E esse é o tempo. Então, potência é VQ sobre S, certo? Trabalho. Potência é VI. Como que eu chego em potência VI? Lá na etapa 1, você tinha lá que a corrente é coulomb por segundo. Corrente é coulomb por segundo, Q sobre T. A quantidade de elétrons que atravessam a seção reta de um condutor no tempo de 1 segundo. Ampere é coulomb por segundo. Esse é o conceito de ampere, certo? Para nós lá da eletrodinâmica. Se ampere é coulomb por segundo, é carga no tempo, Q sobre T. Porque Q é dado em coulomb e T é dado em segundo. É dado em segundo, certo? Então, substituindo Q sobre T em segundo, aqui, ó, Q sobre T vale I. Então, P é VI. Então, é daí que vem essa unidade, P é VI. Então, potência, lá no Sistema Internacional, para nós, vamos usar muito isso agora, potência é VI. Para nós, na eletrodinâmica.
Então, quando você tem um circuito, você tem um resistor com seus terminais, você vai lá e aplica uma tensão de 10 volts em cima desse resistor. E esse resistor tem uma resistência de 1 ohm, certo? Então, lá da lei de Ohm, você tem que, vou fazer aqui em cima, I é V sobre R, que é igual a 10 sobre 1, que é igual a 10 amperes. Você fez passar 10 amperes aqui nesse resistor. 10 amperes. 10 amperes, então qual a potência dissipada? Qual a potência que você entregou para esse resistor? Que ele vai converter, ele é uma máquina que converte energia, ele realiza trabalho. Você realizou o trabalho em cima do resistor e ele entregou esse trabalho na forma de energia térmica, no mínimo térmica e luminosa, porque a lâmpada incandescente é um resistor, você vê que ela emite lumens, ela produz, ela mostra energia luminosa, certo? Então, você vai fazer que P é V vezes I, que é igual a 10 volts que você aplicou, vezes 10 amperes. E você vai ter aqui 100 watts. 100 watts de potência é a potência que esse resistor dissipou. Se é que ele tem essa capacidade de dissipar essa potência, porque você pegar um resistor, ele é 10 ohms, vou aplicar, ele é de 1 ohm, vou aplicar 10 volts aqui e ele vai mostrar 10 amperes. Você tem que ver se ele tem um corpo com essa capacidade de dissipar essa potência. Aí você tem que fazer uma outra continha, que é esta aqui. Você encontrou a corrente 10 amperes, 10 watts. Você vai para uma tabelinha e vai ver se esse resistor consegue dissipar essa potência. Outra forma de encontrar a potência é fazendo R vezes I ao quadrado, que é igual a 1, que é 1 ohm, vezes I, que é 10 ao quadrado, que é 100 watts, certo? Porque esse resistor estaria dissipando 100 watts, se é que ele tem essa capacidade, tá certo? Ok? Vou fazer uma pequena pausa e nós retornamos com um conceito muito importante que está lá na sua fatura de energia, que você vai gostar de entender, certo?